Fala galera, beleza? Eu sou o professor Greg e você está no projeto Física Enem do nosso canal. Seja muito bem-vindo. Vamos hoje trabalhar sobre um elemento importantíssimo, sobre a ideia de força. Você sabe o que é força? Realmente, você tem a ideia do que é força? Vamos explorar esses detalhes hoje? Pensando de fato, hein? Nossa preocupação hoje vinculada ao Enem, aplicando essa força ao Enem. Vamos juntos? Vamos trabalhar. Galera, para o nosso assunto então, trabalhando sobre forças, eu quero que primeiro você conceitue. Força, se você busca no dicionário, ele vai indicar sobre empoderamento, potência, interação, força como grandiosidade. E na verdade, assim, se nós buscarmos em função da própria definição num dicionário, você vai ter uma sequência de representações. A começar dizendo que é um substantivo feminino. Força, que é isso, hein? Agora, pensando fisicamente, nós temos uma análise de maneira mais precisa. Dá para dizer de forma mais direta que você classifica como quem? Força é uma interação entre dois corpos. Força é uma interação entre dois corpos. Como assim, Greg? De onde saíram esses bonecos? Pois é. A ideia representada para nós, ela vai ser mapeada em cima de que ponto, então? Eu preciso ter uma interação. Essa interação entre dois corpos resulta para nós numa concepção de força. Força. Necessariamente, eu preciso ter essa interação. Por exemplo, olha só essa condição colocada aí para gente. Olha aí, galera, buscando essa ideia de interação, como que de fato ficaria essa interação? Ou seja, quantas forças nós temos atuando no modelo A, no modelo B? Olha só esse exemplozinho mesmo. Aqui eu tenho, obrigatoriamente, um plano inclinado de um ângulo θ, como você revela aí para gente, onde nesse plano inclinado estaria descendo um bloquinho com velocidade constante. Disseram para nós que ele vai descer com velocidade constante. Beleza. Diante disso, despreze primeiro a interação com o ar. Quantas forças estariam realmente atuando nesse bloquinho enquanto ele desce com velocidade constante? O que nós teríamos aqui como respaldo? Vamos avaliar lá então? Ó, tem o peso representado lá, tem o contato aqui gerando uma outra força, temos aqui para trás uma outra força, de tal forma que, olha só o que realmente representaria. Daria para dizermos, galera, para baixo ficará aqui a ação do peso, no contato que nós temos aqui está a ação do peso, no contato que eu tenho com a superfície, teremos a normal estabelecida aí, e arrastando agora contrário a esse movimento, estaria a força de atrito. Ué, Greg, mas como assim atrito, normal? Pessoal, são vetores associados àquele movimento. Né? Posso entender que se ele desce com velocidade constante, com toda certeza, nós teremos a presença do atrito. Então, posso dizer de forma apropriada que eu terei esse atrito no sentido contrário. Atrito normal e força-peso. Peso. Peraí. Peso é uma interação. Nunca esqueça esse termo quando alguém falar para você sobre força. Força é uma interação? Sim. Peso é uma interação de quem com quem? Peso será para nós uma interação entre o bloco e o planeta. Galera, uma interação entre o bloco e o planeta, representando lá para nós uma primeira interação. Segundo, normal. Galera, normal será para nós aqui também uma interação entre o bloco, orientado lá, e a superfície. O bloco e a superfície representado aí. Então, normal é sim uma interação entre o bloco e a própria superfície. E outra, teremos aqui também a FAT. Olha lá, temos a força de atrito, que será para nós uma relação entre quem e quem? Entre o bloco, mais uma vez colocado, galera, e a própria superfície. Ou seja, a força de atrito surge entre quem e quem? O bloco e a superfície. A normal, entre o bloco e a superfície. E o peso, entre o bloco e o planeta. Então, te pergunto aqui, quantas interações nós temos nessa figura?
quantas interações? Eu tenho FAT, tenho normal, temos peso, mas espera aí, interações são duas. Apenas duas, galera. Nós temos lá como representação. Apenas duas. Como assim? Aqui, olha, ilustra para nós. Normal e FAT correspondem a um conjunto que está te mostrando uma só interação. De um lado, bloco-superfície, do outro lado, bloco-superfície também. Então, na verdade, FAT e normal juntas compõem uma única força. Como assim, Greg? Não entendi. Força é uma interação entre dois corpos, não é isso? Então, quantas interações nós temos aqui? Bloco, planeta, uma. Bloco, superfície, duas. Então, na verdade, esse conjunto para nós aqui pode sim ser expresso por um sistema de duas forças. Apenas duas forças trabalhadas lá, olha, de maneira apropriada, colocando para nós aí um pouquinho sobre essa história. Olha lá, galera. Então, na verdade, quando se trabalha para nós com um modelo desse, aqui está meu bloquinho. FAT de um lado, normal N para outro e a força peso para baixo. Na verdade, FAT e normal compõem uma única força. Ficaria ilustrado lá como essa reação da superfície voltada lá para nós. Galera, então o que você tem? Quais as forças que de fato nós temos? Peso, bloco, planeta. E outra, reação da superfície, bloco e superfície. Beleza, galera? Agora, olha só o caso. Quando nós falamos nessa interação entre dois corpos, é uma interação que pode acontecer por contato direto ou à distância. Nós temos aí as forças de interação por contato ou, obrigatoriamente, à distância, para poder representar de maneira mais precisa. Galera, quando se fala de interação à distância, envolve para nós a noção de campo na física. Daqui a algumas aulas, nós vamos detalhar um pouquinho sobre essa noção de campos. Porém, hoje, preciso que você conheça essas interações. Das interações trabalhadas, nós temos interação à distância como força elétrica, força magnética e a força gravitacional. Então, essas três forças, elétrica, magnética e gravitacional, resumem para nós aí o conjunto de interação à distância, quando se fala para nós aí de dois corpos. É bem verdade, galera, que na física contemporânea nós falamos em mais interações. Falamos de interação, vou falar baixinho aqui, ó. Interação nuclear forte, nuclear fraca, interação eletromagnética, interação gravitacional, e na contemporânea a gente ainda fala de força representadas para nós por energia escura e matéria escura. São duas outras interações. Mas pensando no nosso Enem, eu preciso muito que você avalie que nós temos dois tipos de força. Aquelas de interação por contato e essas de interação à distância. Nesse grupo de interação à distância temos três: elétrica, magnética e gravitacional. Beleza? Agora, e nas interações por contato, Greg? Interações por contato são as forças que nós temos no dia a dia. Em geral, as outras forças que nós tanto convivemos. Força de tração numa corda, força elástica, uma força de interação de contato mesmo, como a normal, a força de atrito. Então, são todas elas encaradas como forças que ocorrem graças ao contato entre os corpos. Então, primeiramente, força é o que, galera? É uma interação. Além de ser uma interação, ela pode ser interação à distância ou interação por contato. Beleza? Agora, outro ponto importantíssimo, o ponto alto dessa aula, galera, para nós agora, faz uma correspondência a efeitos provocados por uma força. Efeitos provocados por uma força. Você sabe quais são esses efeitos? Não? Vamos trabalhar um pouquinho com eles agora. Enquanto isso, galera, dá um like aí para nós, de boa, em relação a esse vídeo, e se inscreva nesse canal para dar sequência nesse trabalho. Bacana? Vamos pegar um pouco sobre essa ideia de efeitos de uma força. Olha só como ficaria. Olha aí, galera, quando se fala nessa ideia de efeitos de uma força, é um ponto para nós aqui crucial dessa nossa aula. De fato, para você poder entender, criando lá para a gente de maneira mais adequada, efeitos que uma força pode provocar.
ela pode sim provocar efeito estático ou efeito dinâmico. Galera, efeito estático está assim associado para nós aqui, olha, de maneira adequada, pressão e ou deformação. São os efeitos provocados aí de maneira estática. E quando se fala do efeito dinâmico, nos interessa aqui a própria aceleração. A aceleração estaria então relacionada lá. Quando alguém te diz que uma força foi aplicada, ela pode muito bem estar associada ao efeito estático e efeito dinâmico. Agora, eu preciso muito que você relacione aqui o seguinte: efeito estático está sim relacionado à força de resistência. Já o efeito dinâmico, esse efeito dinâmico estará associado à força resultante. O que chama atenção é, então uma força ou executará um efeito estático ou executará um efeito dinâmico? Não, não. A força, ela pode muito bem trabalhar os dois efeitos ao mesmo tempo. Não tem problema algum. Imagina você pegar um certo objeto, comprime esse objeto. Eu estaria comprimindo, aplicando o efeito estático da força. Mas, ao mesmo tempo, eu posso comprimir o objeto e arrastá-lo. Então, ele estaria sofrendo efeito estático e efeito dinâmico ao mesmo tempo, criando lá para nós essa primeira condição. Olha aí, galera, vamos pensar num sistema desse para analisar essa condição de efeito estático ou efeito dinâmico de uma força. Aqui nós temos um caso, um êmbolozinho representado lá, fechando uma massa de gás em um certo recipiente. Disseram para nós que o sistema está em equilíbrio, e a intenção foi, qual a pressão que essa força F produz nesse êmbolo? Qual a pressão que ela vai produzir? Admita a princípio que a massa do êmbolo seja muito pequena, galera, seja desprezível, tá bom? A pressão será medida aí como força sobre área, módulo da força normal sobre a área. É para nós a ideia representada aí. Naquele exemplo, a única força aplicada no primeiro modelo é essa força F, que tem valor igual a 20. Coloca aqui. A força será igual a 20 dividido pela área A. A área A vale quanto lá para nós, galera, nesse modelo? 2. Galera, 20 sobre 2, toda aula gravada no YouTube, a gente sabe o resultado disso, vale 10. 10 Pascal. Então, qual é a pressão que essa força estaria atuando? 10 Pascal. Essa força, no seu efeito estático, está exercendo essa pressão, igual a 10. Agora, imagine se nós tivéssemos duas forças representadas. Por exemplo, nesse modelo eu tenho uma força F, valendo 20, e tenho uma força de baixo para cima, valendo 30 newtons. 30 newtons. E mais, o êmbolo de novo, hein? Tem massa desprezível, não podendo ser levado em conta. A nossa intenção seria, qual o valor da pressão que eu terei então em relação a esse conjunto? Quero calcular essa pressão? Ótimo. Vamos fazer essa análise aqui, ó. Pressão, sabemos, módulo da força normal dividido aí pela área. Módulo da normal pela área, legal. Qual vai ser agora para mim o módulo dessa força normal? Eu devo escolher a força e devo escolher a área. Vamos dividir as tarefas? A área deixa comigo. A área aqui, ó, vale 2 metros quadrados. Beleza. Agora, quanto você usaria da força? Você usaria 20? Você usaria 30? Você usaria 10? Você usaria 25? Qual seria o valor da força que eu deveria utilizar nesse modelo aí para nós? Em relação a esse sistema, galera, olha a força que nós vamos trabalhar aqui. 20 newtons. 20 newtons. Ué, 20? Sim. Me daria pressão igual a 10 pascal. Ué, mas 20 newtons? Por que eu estou usando 20 newtons? Pessoal, no nosso caso agora, a análise é a força que eu estou trabalhando para calcular a pressão. Lembra bem desse efeito, hein? Tem a ver com o efeito estático. Tem a ver com a força de resistência ao movimento. Como assim? Efeito estático, força de resistência? Não entendi ao certo. Olha, duas maneiras de você avaliar isso. A primeira maneira seria o seguinte. Olha para essas forças. Uma valendo 20, outra valendo 30. Pessoal, quanto valeria a força resultante das duas? A resultante. Uma valendo 30, a outra valendo 20. A resultante dessas duas seria para nós igual a 10. Olha lá, a força resultante, ela seria para nós 30 menos 20, 10 newtons orientados ali para cima. Mas o que tem a ver essa força resultante? Isso apenas te mostra, galera, que esse êmbolo, além de sofrer pressões, ele também terá movimento, e movimento acelerado. E mais,
o movimento dele será acelerado para cima. Galera, se é um movimento acelerado para cima, qual é a força que resiste ao movimento? Qual é a força que está segurando esse movimento? A força de 20. O êmbolo está subindo? Sim. Qual é a força que tenta segurar o próprio êmbolo? A força de cima, que vale 20 newtons. A força de resistência, valendo 20 newtons, sobre a área, que vale 2, a pressão, então, vale 10. Então, lembra sempre disso. Você vai usar sempre a força de resistência. Olha esse exemplo, galera. A ideia, de novo, buscando para nós efeito estático e efeito dinâmico de uma força. Se você avaliar de forma mais precisa, o que nós encaixaríamos ali? Qual a deformação da mola em cada caso? Sabendo que a constante elástica vale 10 newtons por centímetro. Para avaliar o primeiro caso, qual seria para nós, então, a deformação da mola? Para o nosso caso, eu vou usar apenas o módulo da força. Ficará assim, então, o módulo da força, F, será responsável aqui por Kx. Galera, a lei de Hooke, de maneira apropriada, é medida como menos Kx. Porém, nesse caso, avaliando apenas o módulo da força F aplicada, será para nós do tipo Kx. Qual é o valor dessa força F? Vale 20 newtons. Qual seria a constante elástica da mola? Vale 10. E a deformação x? Quer dizer que x será igual a 2 centímetros. Deformação dessa mola, galera. X igual a 2 centímetros. Agora, no segundo caso, nós aplicamos aqui a força F, que também tem valor 20. Ela lá, olha. A força F continua valendo 20. A nossa dúvida é, para a deformação dessa mola, eu vou utilizar quanto de força? Usaria 40? Usaria 0? Usaria 20? Então, qual vai ser a deformação real que eu vou trabalhar em cima desse propósito aqui? Se F é igual a Kx, como ficaria lá a proposta? F vale quanto para nós? 20 é igual ao K, vale 10 vezes X. Peraí. F vale 20 também? Sim. Galera, tanto para analisar pressão quanto para avaliar deformação, você vai precisar da força de resistência. Essa força de resistência é trabalhada para nós como que aspecto? No nosso caso, eu aqui estou puxando com uma força igual a 20 e do outro lado alguém está resistindo com a força igual a 20. Qual é o valor da força de resistência, galera? 20 newtons. A força que nós vamos utilizar obrigatoriamente é de resistência. Por isso que a deformação aqui, x igual a 2 centímetros também. Poxa, mas Greg, para avaliar é tenso, porque no primeiro caso só tem uma força. Olha só isso aqui, galera. No primeiro caso, nós enxergamos uma força, mas cadê a outra? A outra está lá, ó, representada para nós, aplicada diretamente na parede. Qual a força que a parede está fazendo? Então, para o nosso caso aqui, olha, de maneira apropriada, a parede estaria aqui fazendo uma força F igual a 20 newtons também. Oh, mas por que a parede está fazendo essa força? Se a parede não exercesse tal força, quando você puxasse a mola, ela sairia. Imagina essa mola presa num pudim. Quando você puxa, por que pudim? Não sei. Mas obrigatoriamente, se não tivesse a força, você aplicaria, ela sairia de maneira direta. Olha aí, galera, de maneira mais apropriada, então o que poderia justificar? Quando se fala para nós nessa ideia de efeito estático tem a ver com pressão ou deformação, e efeito dinâmico tem a ver com aceleração. Do efeito estático, remete à força de resistência. Do efeito dinâmico, remete a quem? A força resultante, colocada lá como critério. Beleza? Galera, então essa aula foi sobre força, pegando para nós essa grandeza tão importante para o Enem. Força. Então, dá uma avaliada lá de maneira adequada. Ó, curte para nós aí bem esse vídeo, dá esse like aí de boa. E se inscreva no canal, ative aí as notificações para você receber todos os vídeos que vão acontecendo. Nessa nossa sequência para o Enem, obrigatoriamente toda semana teremos vídeo, hein? Aquele abraço, galera. Valeu!